para que eu possa ter sempre acesso às melhores informações. O mais preciso possível, né? As fontes que a gente vai utilizar têm que ser confiáveis, e a comunicação, eu acho que é o mais importante no mercado, é tu ter em si, né? Os mapas que eu crio, eu gosto muito de criar mapas de atletas de destaque. Então as posições eu crio uma seleção sub-11 regional, então tem um mapa por posições, um ranqueamento. Meu banco de dados é onde eu vou fazer uma expansão dessa primeira informação e vou lá colocar o perfil do atleta, a data de nascimento do atleta, os dados que o clube, né, me passa sobre o atleta, o que o clube me pede, né, dentro do meu processo de observação. Que cada clube tem seu parâmetro e a gente tem que ir sabendo, né, olhar dentro daquele parâmetro, dentro daquele filtro, né? O mesmo filtro que eu uso para o Grêmio talvez não seja o mesmo do Atlético, do Internacional, do Flamengo, enfim. A filtragem, né? Isso aqui é um pouquinho, acho que é a única tela mais interna que eu vou mostrar nessa apresentação. Isso aqui é um banco de dados que eu faço por competições, né? Então, dentro delas, claro, eu peguei isso aqui, veio de várias fontes, né, que eu vou montando, e bancos de dados que eu fui vendo em outras apresentações de outros clubes, e a gente vai adequando para a nossa realidade. Então, aqui tem competições de sub-20, tem competições como as Olimpíadas, que ainda não ocorreram, tem o pré-olímpico, tem o Brasileirão sub-17, sub-14, o FPAN, que é um torneio interno aqui de Porto Alegre. Eu procuro filtrar, botar todos os atletas que participaram, destacar aqueles que tiveram uma apresentação acima da média, para que eu possa estar passando para o meu banco de dados e identificar, fazer um processo de organização muito bem claro, para quando eu precisar montar um relatório de contratação ou de indicação, eu possa ter o registro desde o início do processo, de onde eu vi, onde alguém viu, né, de onde saiu, que posição, qual a idade, né, ele jogou esse torneio, jogou mais algum outro. Então, ter esse filtro claro, essa organização clara, de identificar, de registrar, de monitorar e estar sempre atualizando o banco de dados. O atleta sub-17, num ano, pode ser o primeiro ano de 20 no outro, né? No mesmo time, ele subiu, ele foi dispensado, onde está aquele atleta que eu acabei destacando? Então, tem que estar sempre nesse processo. O mercado, né? Então, aqui um pouquinho do processo, né? Do início, do meio e do fim. Né? Isso aqui é um pouquinho mais do Grêmio, né? São os meninos que atuaram no clube ou atuam, no caso daquele quarteto ali, o Jean-Pierre, o Matheus Henrique, o Pepe e o Ferreira. São meninos que vieram da captação, meninos de diversas regiões do país, né? Temos do Mato Grosso, temos menino do Paraná, temos de São Paulo, temos do Rio Grande do Sul, Marcelo Groy também, que já saiu, né? Um dos maiores ídolos do Grêmio, o Everton, o Luan. Então é um pouquinho do processo de captação, que é o início. A captação é o início, o meio é todo o processo de treinamento, de aprendizagem, esse filtro que a gente vai fazendo, e o fim é que ele chegue no patamar do status de ídolo do clube, como o Marcelo Groyé, como o Luan, como o Everton, né? E os meninos que estão ali traçando, iniciando essa sua carreira no profissional e que já tem um mercado, né, que a gente busca dentro de vendas, ou que ele se mantenha dentro do clube. E eu trouxe meninos que já foram vendidos, o próprio Everton está ali, porque eu queria mostrar um pouquinho do que é uma tendência que eu vejo no mercado. A gente tem que ter diversidade dentro da nossa categoria de base. Nós temos parâmetros, mas esses 5 atletas que estão aí, eles mostram como a categoria de base, ela necessita estar se adaptando ao mercado e criando atletas para ele, né, independente da posição. Então eu tenho o TT, né, que é um extrema com um pouco mais de cadência, o Everton, que é um extrema de extrema velocidade, de drible, mais agudo, o Diego Rosa, que é um volante, né, que hoje foi comprado pelo Grupo City, ele está emprestado, né, por um dos 13 clubes do Grupo City. Ele é um volante, um segundo volante um pouco mais de velocidade, de um passe mais vertical. O Arthur, que é um pouco mais de cadenciador de bola, também é um volante. E o Wallace, que é um volante mais posicional, mas que também faz uma chegada na área, faz um bom acompanhamento defensivo. Então, essa diversidade na categoria de base, e do início
e no meio do processo, para que chegue no fim atletas que possam jogar em diversos mercados de futebol, não só no Grêmio, como aqueles meninos que eu mostrei anteriormente, que estão jogando, né? Mas que cheguem em diversos mercados. Então aqui eu tenho mercado italiano, mercado inglês, mercado português, mercado ucraniano, né? O mercado espanhol, o Arthur foi inicialmente para o Barcelona, hoje está na Juventus. Então criar essa diversidade, esse leque, né, de mercado, de atletas dentro do que hoje o futebol está pedindo. Ele está pedindo um volante de pouco mais de passe, temos um atacante mais de área, temos. Então, no meu mercado, e o que a gente busca dentro do Grêmio hoje é onde a gente vai expandir a nossa captação, a gente busca o atleta que aquela região nos dá, o que a gente pode estar fazendo aqui, o que a gente não pode, qual é a tendência de jogo hoje, o atleta, o que ele faz, que é a principal característica do atleta. De uma maneira bem simplória, é chegar ao fundo e ir para para cruzar na área. E qual é o segundo movimento especialista dele? Ele também consegue jogar por dentro em velocidade, um jogo mais associado, pisar na área e finalizar. Então o atleta ele também tem que estar, né, e a gente tem que estar acostumado dentro do nosso processo de aprendizagem, de captação, entendendo os processos cognitivos, de interação, de atitude cooperativa, né? É muito importante entender as situações psicossociais do atleta, os aspectos técnicos do atleta, né? E a tática, né, que é um processo que a gente não vai identificar lá na raiz, mas que a gente pode identificando e modificando e moldando esse atleta para o que a gente procura no momento, né? Então, hoje o Grêmio é uma fábrica, né, de atletas, mas uma fábrica de diversidade também. Isso é o mais importante, é ter a diversidade, assim como o Atlético também mostrou nos últimos 2-3 anos aí, a diversidade dos atletas que lá tem, né? Então, falei que seria bem breve, né, para não ocupar também o espaço do Bolívar e também o debate. Então, um resumo, né, o mercado na base, a gente precisa das ideias, o que a gente busca, como a gente vai tratar, onde a gente vai buscar, ser criativo, né? O mercado tem que ser criativo nesse momento. E as pessoas, né? Eu tenho os meus atletas para indicar, os observadores vão ter os deles, e nós, no conjunto, teremos os nossos. E são os nossos que, no final do processo, vão interessar para o clube, né? Nenhum atleta é de um observador ou tem um processo por trás, e a gente tem que estar sempre atento nessa gestão das pessoas que nos ajudam, né? O atleta pode ter chego a partir de uma análise do mercado, mas tem todo um processo contínuo até que ele chegue lá, né? Então é muito importante essas pessoas trabalhando em conjunto. A categoria de base, ela não é feita por uma pessoa, e sim por um conjunto de pessoas capacitadas, né, dentro do processo. Desde o teu contato, que pode ser teu companheiro de anos, como um cara novo que tu nunca falou. Mas tu tem que estar ouvindo a todos, a opinião de todos. Isso é o que eu levo para o meu trabalho, né? Vou lá no campo, ouço o treinador da Sub-13, também vou lá ouvir o treinador da Sub-20, da Sub-23. Tem que estar ouvindo, ouvir os coordenadores, os preparadores físicos, cada aspecto do atleta, a gente tem que estar inteirado. O analista, na minha visão, no mercado tem que estar inteirado quem são os atletas, da parte técnica, parte física, para que a gente possa estar sempre nos comunicando com o mercado e com as tendências que a gente tem que estar seguindo, né? E para que a gente chegue num ponto final, que é o atleta, que eu sempre falo que é, para mim, a maior besta que criaram aqui no Sul, né? Que a gente chegue num processo assim, né? De felicidade, de melhor do mundo, de seleção, como foi o Ronaldinho. Então, eu agradeço aí, da minha parte é isso, tá? Eu tentei ser o mais breve possível e fico depois disponível a perguntas e a debate com o Bolívar e com o pessoal do Futebol Interativo. Excelente, Gustavo Marrone. Obrigado pela apresentação, uma apresentação muito sucinta, muito breve, mas que apresenta de maneira geral e esclarecedora a função de um analista nas categorias de base de um grande clube de futebol. Como que é importante ter essa visão integral, essa visão sistêmica sobre o processo de formação, e que, pela tua explanação, dá para ver que você realiza muito bem no Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Vamos então agora falar de uma fase mais final, no processo mais de refinamento na formação de atletas, que é justamente nessa área, nessa fase que o Bolívar atua lá no Clube Atlético Paranaense. Bolívar Silveira, a bola agora está com você.
Boa, beleza. Então, como o Gustavo disse no começo, como você ressaltou agora, o Gustavo falou um pouco da parte da iniciação, formação. Eu no Atlético atualmente trabalho na parte final, na parte de transição, parte profissional, questão sub-20, aspirantes profissional, com alguma coisa de 17. Claro que o departamento trabalha de uma forma sistêmica, então todo mundo acaba vendo um pouco de tudo, né, para ter uma maior assertividade. Bom, beleza, eu vou compartilhar agora aqui a minha tela. Deixa só eu organizar a apresentação aqui. Vocês estão conseguindo... Tá aparecendo aí? Tá sim, Murilo. Pode mandar bala aí que tá na tela. Beleza. Então, pessoal, eu já começo tentando sanar uma dúvida, que é análise de mercado e scout, né? O scout e a análise de mercado são sinônimos, praticamente. Praticamente não, são sinônimos, então não se sintam, assim, acovardados de falar, tu é scout, tu é análise de mercado, somos os dois, talvez seja a mesma coisa. E agora dou mais um pulo, e para ressaltar, falei no começo, né? Tirar a dúvida sobre análise de mercado e análise de desempenho. Análise de desempenho é uma profissão que no Brasil é mais antiga, uma profissão que já tem alguma maturidade no Brasil. Muitos clubes, se não falar todos, de Série A, B, C, possuem seus analistas de desempenho. Enquanto a análise de mercado é algo mais novo, até mesmo na Europa é algo novo. No Brasil, então, nem se fala, mas são bem diferentes, são coisas diferentes, sim. Primeiro, começo falando sobre análise de mercado, que o Gustavo já falou, então o pessoal já entendeu mais ou menos como funciona. Basicamente, os profissionais que têm a obrigação, têm o dever de mapear mercados, de entender quem são os melhores jogadores naquelas regiões, naquelas competições, e qual atleta tem uma maior projeção, qual atleta pode se desenvolver para chegar ao ponto final da lança, né, e ser lançado ao time profissional. Então, no dia a dia, assim, sendo bem sucinto, né, o que a análise de mercado faz? Vou ler aqui, analisar outras equipes, análise de ligas que o clube não disputa, por exemplo, análise de desempenho quando só analisa, por exemplo do Atlético, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. O análise de mercado, eu analiso argentino, paraguaio, ucraniano, outras ligas. Nós temos um foco muito mais no indivíduo. Claro que a tática, o movimento organizacional coletivo é importante para entender como ele vai entrar no nosso elenco, né, nas nossas divisões, mas o indivíduo é muito importante. Enquanto na análise de desempenho, o olho para o coletivo, o olho para movimentos padrões precisa ser mais aguçado, né? Outro processo, a gente recebe muita indicação. O Gustavo falou sobre chegar muita informação, né? Sim, chega muita informação de empresários indicando, de pessoas que trabalham com futebol sem serem empresários indicando. E a gente tem que saber o que é bom para o clube, o que não é, mas sempre mantendo a relação, porque é algo muito importante, porque em relação com eles a informação acaba chegando, né? Bom, acho que é isso sobre a análise de mercado, né? De uma forma sucinta. Claro que agora nas próximas folhas aqui eu vou aprofundar um pouco mais. Análise de desempenho, acredito que vocês já estão mais acostumados, que é análise de busca de padrões, é aquele tagueamento de jogo, assiste a partida, corta em frames e mostra e debate com o treinador, muito mais ligado no dia a dia, próximo do campo. Muitos auxiliares, analistas de desempenho também são auxiliares, né? Então, vamos lá para a próxima página. Espero que tenha ficado bem claro qual a diferença da análise de mercado com a análise de desempenho. Alguns clubes do Brasil ainda utilizam o análise de desempenho para fazer mercado, mas eu tenho certeza que isso no Brasil, num curto tempo, todos os clubes de Série A terão que ter análise de mercado, porque a análise de desempenho já tem muito trabalho, a análise de mercado também tem muito trabalho, não dá para ser as duas funções para um profissional só. Bom, agora aprofundando mais, né? As tarefas do analista de mercado. Dividi aqui em 4 tópicos, que é o monitoramento de liga, a elaboração da base de dados, busca por informações extracampo e econômicas e pesquisas internas, né? Bom, monitoramento de liga é para criar estratégias. Por exemplo, para o Atlético hoje vale mais a pena assistir Argentina, Paraguai, Ucrânia, Portugal, mas não vale a pena assistir Canadá, porque talvez o nível competitivo do Canadá não faça sentido
para a gente. Falando em categorias de base, vale a pena ficar ligado em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, que a gente tem uma maior abrangência, São Paulo, mas o Amazonas é mais complicado, talvez tenha menos competições e não vale a pena. Ter a inteligência de quando assistir um jogo em loco e quando assistir jogo em vídeo. Jogos em locos próximos, por exemplo, aqui em Curitiba, para quem está acostumado, ir a Ponta Grossa, ir a Paranaguá, descer para Joinville, é mais próximo assistir jogo em loco. Claro, agora pela pandemia, né, pela quarentena, lockdown, tá complicado esse jogo em loco, mas é muito importante o jogo em loco, sim. O detalhamento de informação tático, técnica e mental do atleta, o jogo em loco, ele te sana muitas dúvidas. E o jogo vídeo, que basicamente é o dia a dia, né? É o dia a dia, por dia assistir 2, 3 jogos por dia quando chega no clube, para ficar sempre em alerta. Bom, vamos lá para base de dados. O Gustavo falou um pouco como ele organiza lá no Grêmio, então acho que não muda muito. Registrar a informação, né? Não adianta ter aquela informação subjetiva guardada para si, e quando você sair do clube, que não tiver pro clube, né? Então o clube te pagou lá todo aquele tempo para você ter informação individual, não vale a pena, né? A informação é do grupo, é do departamento, é do clube. E essa informação vai, tem clubes que vão de A, B, C, D para dar um nível de atleta, outros vão de 1 a 5, de 1 a 10, 4 estrelas, 3 estrelas, 5 estrelas. Isso vai muito de uma questão subjetiva, uma questão mais para a estratégia de cada clube. Busca por informações extracampo e econômicas. É algo bastante relevante, principalmente na captação de atletas por aspirantes profissional e sub-20. Hoje em dia, com as redes sociais, uma estratégia que eu utilizo, seguir atletas que eu estou interessado para ver se ele vai para muita balada, se ele posta festa no Réveillon, tomando uma cervejinha um pouco a mais. São coisas que têm peso, sim. Tem network com profissionais de outros clubes. Por exemplo, estou interessado num atleta do Grêmio, eu ligo pro Gustavo, e aí, cara, como é que esse atleta era aí no CT do Grêmio? Esse network é muito, muito importante mesmo. E vasculhar sites em busca de notícias antigas, né? Buscar se o atleta teve uma lesão há 1, 2 anos atrás. Na última transferência dele, se houve alguma divisão do passe, a gente consegue comprar um passe do outro time, não o time que está diretamente vinculado no momento. Enfim, isso são inteligências de mercado, mais ligado ao extracampo e à parte econômica, né? Nas tarefas do analista de mercado. E outra tarefa que são as pesquisas internas, né? Que é a criação de KPIs, mais ligado para a tecnologia, para entender qual tipo de performance para determinada posição faz mais sentido para o meu clube. Aí já falando, claro, mais de aspirantes profissional. A gente está muito... O futebol hoje, as redes sociais debatem muito a questão da estatística, né? Acertou 100 passes, 99% de acerto, mas talvez esse passe faça sentido para o meu volante, não faça sentido. Essa profundidade, essa qualidade do dado, ela é bem relevante. Estudo de novas ligas, entender se a liga, por exemplo, a equatoriana está crescendo, se não vale a pena observá-la. A elaboração de padrão ouro e entender os pilares do clube é algo mais relevante ainda. Acho que o Grêmio tem isso sobre a diversidade do estilo de atletas, né? Que o Gustavo tocou muito bem, por favor, interfira. Mas é de formar atletas diferentes e formar com uma ideia de poder vendê-los, porque nós não estamos na Europa, nós não ganhamos em euro, então, bem ou mal, os clubes sobrevivem hoje em dia no Brasil com venda de jogadores, né? E eu entendo que ter um padrão ouro te auxilia para ter um target, ter um alvo, saber, por exemplo, o Renan Lodge no Atlético é um padrão ouro, sem dúvidas, talvez para o Brasil, e tentar buscar as coisas que fizeram o Renan Lodge nascer em outros atletas, né? Buscar semelhanças. E os pilares, como eu já disse. E pontuar clubes com falhas na montagem de elenco é algo importante também para o profissional, que é entender, por exemplo, que o Grêmio tem poucos laterais direito ou tem muitos laterais direito, eu posso oferecer um lateral direito pro Grêmio, do Atlético, em busca de um extremo, ou pegar emprestado o lateral direito do Grêmio porque está sobrando lá, com uma maior facilidade de negócio. Isso são inteligências e que o analista de mercado precisa estar sempre em dia e sempre ligado.
As dúvidas, pessoal, depois podem ir anotando aí, escrevendo, que depois a gente sana. Vamos lá. O que o scout analisa, né? De uma maneira bem sucinta, a gente divide, eu, particularmente, a minha análise subjetiva eu divido em 4 pilares: tático, técnico, físico e mental. Não é nada muito novo, né? Mas vamos lá, vamos um pouquinho mais para fundo desse tático, técnico, físico e mental. Tático seria movimentação, posicionamento do atleta, leitura de espaço, entendimento para diminuir ou ampliar, para receber, para alargar o campo, para receber em profundidade. E isso é importantíssimo ressaltar, que depende da categoria. Estou observando atletas para iniciação, jogadores de 13 anos, 12 anos, claro que não é esse nível de detalhe. Com certeza é a relação com bola, é a capacidade dele de vencer desafios, de achar soluções, de driblar um companheiro, de fazer um gol. Criança, né? E depois pro sub-15, pro sub-17, o nível de dificuldade pro atleta tem que ser maior, e o nível de análise do scouting, da análise de mercado, também tem que ser maior, com maior rigor. Bueno. Parte técnica, o primeiro toque eu acho muito importante. A relação com bola, como eu já falei, relação com bola é algo que o atleta vai levar para a vida dele, que dificilmente vai ter como mudar. Capacidade de conduzir, qualidade para vencer duelos ofensivos e defensivos, capacidade de drible, batida na bola, parte física, que eu acho muito, muito preponderante, assim como o mental. A gente bate muito no tático e no técnico, né? Mas a parte física e a parte mental são de uma importância fenomenal, porque talvez um atleta que joga de uma maneira no sub-15 não alcance voos mais altos justamente pelo físico e pelo mental, que também são pilares que acabam dividindo o atleta, né, ou dando caminhos para ele na vida profissional. Vai jogar uma Premier League, se vai jogar uma Série A, se vai jogar uma Ligue 1. Bom, físico usa a coordenação, a biomecânica, a biotipia, eu sempre friso, potência, resistência, força, maturação e esforço. E embaixo ali no mental, que eu estou indo agora, também tem esforço, né? Eu acredito que o esforço ele é algo físico, é a capacidade de fazer esforço, mas também é a resiliência do atleta e o querer se esforçar, né? Que também é muito, muito relevante, principalmente, eu já não falo mais de mim, principalmente pro Atlético, né? A gente cobra essa mentalidade e a gente gosta de fazer valer o nosso nome furacão dentro do campo. Aí depois concentração, intensidade, resiliência. Aí aqui fiz uma brincadeirinha, que tá, Buri, eu falo tudo isso aí, mas o que tu gosta de ver mesmo? Então, sendo bem sucinto, é a capacidade do atleta resolver problemas. Se ele pega pressionado, se ele consegue sair dessa pressão, se dentro do gol ele consegue achar o gol num toque na bola, se é um zagueiro, se ele consegue ter senso de urgência para dar um bico para cima. Compreensão do que fazer com a bola antes de recebê-la. Acho que isso é algo muito importante. Acho que algo que o Bruno Guimarães fazia com maestria, né? Ele limpava o jogo sempre, porque ele sempre sabia o que ia fazer antes da bola chegar nele. Protagonismo também é algo muito marcante do Guimarães e do Lodge. Jogo grande, passa para mim, que nós vamos tentar resolver junto. Isso eu acho de uma relevância muito grande. Atleta que pode ter uma capacidade técnica grande, uma capacidade física, mas se ele não quer o jogo, fica complicado. Capacidade atlética, que eu já falei, e o gosto pelo duelo. Eu sou fascinado pelo atleta que disputa, que entra em desafio. Bom, e o departamento de análise de mercado, né, pessoal? Qual o produto e a importância para um clube ter um departamento de análise de mercado? Como eu falei, no Brasil são poucos clubes ainda que possuem isso. Às vezes esse trabalho é feito com análise de desempenho, que, coitado, tem um trabalho dividido entre duas funções que demandam muita coisa. Então fica aqui meu pedido aos clubes, e claro que os dirigentes já sabem que precisam criar isso, às vezes é por outros fatores que não possuem, mas enfim, vamos lá, vamos falar um pouco sobre o departamento em si e qual o produto dele. É um mapeamento de atletas, é essa riqueza de informação coletada e registrada no banco de dados. São listas periódicas passadas para treinador, passado para dirigente, passado para diretoria, para atletas serem contratados, que tem a ver com o estilo do clube ou o estilo do treinador. Enfim, isso é particularidade de cada clube, né, de cada instituição. A informação é sempre dinâmica e veloz, porque tu está vendo muito jogo, tu está registrando. Dificilmente vai ter um atleta que você não conheça. Pode acontecer, claro que acontece, mas diminui esse erro, né? E pesquisa de inteligência, como eu falei lá atrás, de QPIs, de times que estão com umas posições com jogadores a mais, com jogadores a menos.
E para o clube, o que isso acaba causando, né? Qual é que é a causa disso? Você já sabe, mas o que acaba acontecendo com os clubes quando tem um departamento de análise? É uma maior independência nas janelas, depende menos de empresários indicando atletas, então tu tem uma gama maior de informações para fazer movimentos mais independentes, movimentos talvez mais concisos com a realidade do clube. Uma relação lógica entre o modelo de jogo, o treinador, a instituição. Às vezes a gente abre o Instagram e olha a notícia assim, o clube B tá entre o treinador 1 e o treinador 2, enquanto as questões táticas, peculiaridades de cada um são bem diferentes, né? Às vezes acontece o mesmo para o jogador, um lateral direito que cruza, outro não cruza, mas o clube que está negociando com os dois, enfim. Esse problema muitas vezes diminui com a análise de mercado, né? Uma velocidade também para encontrar jogadores com menores preços, porque tu está acompanhando a liga, então a tendência é que tu chegue antes. Tu vai ter atletas com maior qualidade na formação, porque se tu vem fazendo esse trabalho desde a iniciação, como o Grêmio faz, como o Atlético faz, a tendência é que quando chegue lá em cima você não vai precisar contratar um GPR, você não vai precisar contratar um PP, ou não vai precisar contratar um Renan Lodge, não vai precisar contratar um Bruno Guimarães, um Hernani, um Otávio. Eles já vão estar no grupo de cima, já vão ter feito parte da identidade do clube. Produção intelectual é novamente as pesquisas e aliar clubes com dificuldade financeira, né? Por exemplo, tem um clube na Série B que era grande, que tem dificuldade financeira, a gente sabe qual atletas pedir ou avisar o nosso diretor para quando esse clube vir pedir dinheiro, quando esse clube quiser uma relação, ele quer, se está precisando de dinheiro, a gente quer esse atleta X, esse atleta Y. Ferramentas de trabalho, o Gustavo também falou um pouco sobre isso. Hoje, na 17, 20 e profissional, essas ferramentas, elas de vídeo, né, como a Scout e Instat, elas auxiliam muito, tem muito jogo, principalmente das grandes ligas, tá? E enquanto a Opta, ela é mais para dados. Então, se você tem uma análise de mercado e também tem um analista de dados, esse trabalho junto com tecnologia, claro, com PPIs e com pilares de clube, né, podem fazer sentido e melhorar a filtragem de jogadores. Botei do lado ali o Google Drive, que pode ser uma ferramenta para você que está iniciando para fazer a tua base de dados. E claro, né, o papel, a caneta, computador, se for possível, os olhos, né? Isso aí é o scout, observação técnica, ou como diziam os antigos, olheiro, sempre vai precisar ter na mochila. E bom, vamos para a parte final da apresentação aqui, não querendo tomar muito tempo. Acredito que tenha muitas pessoas aqui que queiram se tornar scout, né? Então aqui detalhei algumas coisas que a princípio eu considero muito importante, que é o profissionalismo, a seriedade, ser moderado, não ser uma pessoa que passa muita informação, podemos dizer assim, ou que fala demais, ou que é muito taxativa. Isso não é muito legal, do meu ponto de vista. Ser detalhista e averiguador, buscar informação de família, buscar informação de dano de nascimento, buscar informação com amigos, buscar informação sobre passe, buscar informação sobre a vida do atleta extracampo, sobre lesões, enfim. É muito importante porque isso pode economizar milhões para o clube. E o gosto pela individualidade do jogo, né? A facilidade para lembrar de jogadores. Eu debato isso muito aqui no departamento de scout, que a maioria todos ali, né, que trabalham comigo, desde criança gostam de ver jogo olhando para o jogador. Então, em 30 anos de vida, acaba lembrando de atletas lateral direito que jogava no União São João de Araras. Isso são coisas que, às vezes, o scout facilita para as pessoas que têm esse olhar para o jogo desde criança, né? Claro que pode ser um ótimo scout sem ter isso desde pequeno. A disponibilidade para viagens, bem ou mal, o jogo em loco ele nunca vai mudar, ele sempre vai ser muito relevante. E podem te ligar na sexta-feira às 11 horas para tu viajar sábado, 5 da manhã, para ir para Fortaleza, pegar um carro e assistir uma partida lá. E por fim, ser informado, né? Ter informação sempre para passar para a diretoria, para passar para o seu chefe. Bom, extras aqui, desafio da profissão, acredito que refinar a capacidade de escrever aspectos individuais do jogo com sobriedade e coerência. O jogo é muito dinâmico e às vezes fica difícil de escrever o que acontece nele, né? E como o jogador é. Isso eu acho de uma dificuldade enorme
e acredito que a profissão vai ter que melhorar, essa exigência sempre vai ser maior. E aperfeiçoar a obtenção de dados, né? Eu vejo que hoje os dados estão muito... As pessoas pedem dados por pedir, por desarme, passe para frente, cabeceio, mas assim, se teu time nem cruza a bola na área, vale a pena contar o atacante de cabeceio? Então não é o dados que diz isso, né? É uma análise tática da equipe. Mas se tem essa análise tática junto com os dados, acredito que possa ser perfeito. Por isso eu falo muito do QPIs, né? Que QPIs são indicadores de performance. Perdão, tô falando de QPIs toda hora, não falei o que é, né? São indicadores de performance. Insights, que eu acredito que seja importante, que é a proximidade para a área técnica, ter uma relação com o teu treinador, para quando um atleta chegar para o Sub-17 te avisar, olha, no Juventus da Moca ele jogava como extremo pela direita, tinha facilidade, mas também jogou como volante. Enfim, o treinador não vai precisar conhecer isso no treino, já vai saber antes de começar, né? Coerência entre mercado monitorado e orçamento da equipe. Não adianta trabalhar para uma equipe da Série B e olhar o Real Madrid, né, parceiro? Aí fica difícil. Vamos lá, cases para acompanhar, são cases que já estão batidos, mas que é sempre legal falar, porque tem gente que não conhece, né, e pode conhecer, pode buscar ler, que vai começar a gostar mais do scout, da análise de mercado. É o Luiz Campos, ex-Lille, o Monchi do Sevilha, são diretores de futebol com um olho muito bom pro scouting, que valorizaram muito o scout no mundo, assim como o Vitor Horta do Leeds United. O Almeria é um time que ainda não é muito conhecido, mas tem feito um trabalho, principalmente na América do Sul, de buscar jogadores e botar para jogar e vendê-los por uma alta quantia, que acho relevante. O Midtjylland, famoso por contratar também com análise de dados. Enfim, entre outros aí. Deixo por dica no final esses livros e esses filmes, tá? Pirâmide Divertida, Mourinho, enfim, podem ler aqui, tirar um print da tela. Qualquer coisa de me perguntar no Twitter ou no Instagram, que eu passo para vocês algum link ou reafirmo para vocês qual é que era o nome, né? Caso vocês não consigam pegar agora. E era isso aí, pessoal. Muito obrigado. A apresentação era essa. Deixa eu voltar agora aqui. Show de bola, Bolívar. Obrigado pelo cuidado na apresentação, por todas as informações trazidas. Acho que agora a gente consegue ter um panorama bem robusto do trabalho de um scouter, do analista de mercado, a partir do que o Gustavo nos apresentou e do que você trouxe, complementando esse primeiro momento do Marrone. Eu já tenho aqui algumas perguntas do nosso público e para elas que nós vamos agora, pode ser? Vamos fazer um bate-bola rápido aqui, interagindo com o nosso público que está ao vivo. São várias perguntas que chegaram aqui no meu WhatsApp e eu vou rapidamente aqui selecionar, né? Já selecionei aqui duas, vou selecionar 3 perguntas que eu considero que são as mais representativas do todo, né? Uma pergunta está direcionada para você, Marrone, tem uma que está direcionada para você, Bolívar, mas eu vou começar por uma que é geral, né, que vai para os dois, que é do Gustavo Oliveira. E ele fala o seguinte: mesmo nas categorias de base, vocês procuram jogadores com as características que casem com as características do clube? Como é que isso acontece na prática? Pergunta do Gustavo Oliveira. Minha apresentação, né? A gente busca pela diversidade, porque ao mesmo tempo que a gente está buscando, vou dar um exemplo, tá? Estou buscando hoje um atleta para a seleção do Tite, amanhã o Tite sai e eu tenho que estar preparado, a minha categoria de base tem que estar preparada para que o Zezinho, que vai assumir a seleção, tenha também atletas com a característica que ele vai necessitar naquele momento. Então, por isso a gente olha, a base ela olha para o presente, mas também ela tem que estar ponderando, fazendo essas pontuações, e por isso que eu bati tanto na tecla da diversidade, para que quando ocorra trocas, a base está ainda gerando jogadores. E às vezes o jogador X que a gente achou que a gente ia promover, mudou o técnico e o jogador Y que ascendeu.
porque ele estava dentro daquele perfil que o treinador, a comissão atual, ela está operando no momento. Então, seria mais ou menos isso, pelo menos na visão dentro do clube que eu estou inserido. Compactuo com a fala do Gustavo, algo que lá atrás erramos, que era, por exemplo, formar dentro da categoria de base, dentro do modelo de jogo. Por exemplo, ficou muito marcado com a questão do Barcelona, né? Todo mundo jogar com tic-tac, jogar no mesmo sistema, e acabava o jogador chegando ao profissional, pegava um treinador reativo e o atleta, nesses 10 anos de formação, não tinha aprendido nada daquilo e morria no caminho. Então, hoje a gente aprendeu na formação o atleta passar por diferentes sistemas táticos, diferentes modelos de jogo, para estar mais pronto para ter diversidade, né? Para se tornar um atleta resiliente, um atleta adaptativo. E a mesma lógica funciona para captação. Claro que a gente pensa num atleta com projeção para a Europa, então, e existem algumas características, algumas peculiaridades que o mercado europeu procura, então a gente consegue pensar isso, mas assim, buscar um volante que só joga como pivote, porque eu no meu sub-15 preciso de um pivote para o meu modelo de jogo no 4-1-4-1. Não, isso não existe. A ideia é tá tudo aberto para qualquer tipo de jogador. Excelente, Gustavo, Bolívar. E a próxima pergunta, ela é a pergunta do Caio Coeter. Ele fala o seguinte: quais as informações que compõem o banco de dados e como é feito o input dos dados? Por exemplo, quem faz esse input e em qual formato ele é feito? No clube, tá? No Grêmio hoje, eu acabo fazendo o input dos dados, tá? Às vezes nós temos ali, eu utilizo muito estagiários, enfim, jovens aprendizes, para que me auxiliem em algum tipo de informação que não necessite tanta confiabilidade. Mas normalmente sou eu que faço input. Hoje o clube já desenvolveu, está em processo de utilização de um aplicativo, de um banco de dados, uma dashboard na nuvem, que vai permitir essa integração dos dados entre todos e que eu vou conseguir apenas ir pensando os dados, mapeando, enfim. Mas eu não sei se o Bolívar tem algum dado muito específico, mas para os meus, né, eu utilizo os pilares que o Grêmio utiliza, né, estão dentro do manual conceitual. Então eu dou uma nota, ela é parte de uma subjetividade, né, porque eu vou numa avaliação, eu não consigo fazer 150 avaliações técnicas, vamos dizer assim, com os meninos. Então eu acabo pegando o mais destacado e parto de princípios do que eu tenho lá na minha categoria. E assim eu dou a nota, né? Comparando o menino que é o titular atual, o menino que é o reserva, o da categoria de baixo, são esses 3 parâmetros. E assim eu vou conseguindo dar a minha nota. Fora a altura, se eu conseguir altura, peso, data de nascimento, que é uma coisa muito importante, né? A maturação, são dados que a gente consegue mensurar melhor, né? E depois a gente vai tentando, por exemplo, a capacidade de aprendizagem é uma coisa que está dentro do nosso manual conceitual, porém ela é uma coisa mais subjetiva, então eu tenho que ter uma capacidade ali para identificar, né, se esse menino tem uma capacidade X, Y, enfim. Projeção física, eu consigo ver hoje, a partir do que eu noto da situação maturacional dele, do biotipo dele, né, que o Bolívar tocou, o quanto ele pode ter de projeção física, né? E assim eu vou mensurando esses dados de maneira qualitativa e quantitativa, né? Na minha parte, hoje eu faço assim, né? Então, assim, complementando o que o Gustavo falou, ele tocou muito na maturação, né, e no dado de nascimento, acredito, porque o Gustavo pega uma faixa etária, como eu disse, dos 9 até os sub-23. Então, vocês imaginam que o atleta do 9, eu acho que aos 14 anos, não vai ter no Transfer Market, no Soft Score, o perfil do atleta, né? Às vezes esse pequenininho vai virar padeiro, vai virar motoboy, professor, enfim. Então, tu nunca vai ter essa informação. Então, acho que é muito importante registrar. Hoje, no Atlético, quem trabalha com a iniciação e informação também registra. Cada observador possui acesso a um banco de dados que fica na nuvem. Então, consegue acessar estando no Mato Grosso, estando em sua casa, na internet, tu consegue registrar a informação. Agora, assim, para a questão já mais
20, 17 profissional, tu tem acesso a data de nascimento, a quase tudo, né, na internet. Então, o que fica importante de colocar como input e para registrar é mais a parte qualitativa. Então, cria uma nota de 1 estrela até 10 estrelas e daí coloca lá o nome do atleta, nesse jogo ele foi 8 estrelas. Então, fica esse registro. Claro que depois tem um aprofundamento e o nível de profundidade do relatório precisa ser bem maior, né? Que daí estamos falando de talvez algum investimento. E sobre os pilares de análise do jogo, né? Para fazer esse registro da análise, aqui também temos nossos pilares aqui no Atlético, coisas que entendemos seja importante de registrar e também deixamos registrado, assim como essas estrelas que eu comentei, dando um exemplo. Excelente, Bolívar, Gustavo. Agora tem uma pergunta especificamente para você, Marrone. É a pergunta do Fábio Santos. Ele diz: existe algum estudo comprovado referente à porcentagem de sucesso ou insucesso do atleta devido ao seu histórico de estrutura familiar? Será que a gente consegue fazer essa previsão? Cara, eu olhei essa pergunta que estava nos comentários e eu fiquei martelando. Porque, do meu conhecimento, assim, eu já pesquiso muito isso, do contexto sociocultural. Eu gosto muito desse trabalho, né? Da parte educacional, enfim, de onde vem, quantas geladeiras ele tem em casa. Eu gosto muito dessa situação, porque diz muito, né, com quem eu estou lidando, quando eu vou conhecer uma família. Mas eu vou te dizer que isso é imprevisível. É muito difícil mensurar, porque tem outros fatores, além das condicionantes socioeconômicas, socioculturais, como níveis de motivação, QI, né? As janelas de aprendizagem dele, né? Isso troca muito, então é muito difícil. Teve atletas que, dando um exemplo assim da captação, teve atletas que eu trouxe de um bairro mais nobre que estão andando, né, de uma forma muito bem no clube. Tem atletas que eu trouxe de uma zona mais pobre, que a gente sempre fala, né, esse aqui tem vontade de ascender na vida. E talvez não tenha tanto quanto a gente acha. Então é muito particular de cada ser humano. Por isso que eu falei, a minha última fala lá, a gente está lidando com pessoas. Então quando a gente lida com os sentimentos, com as motivações de cada um, vai partir de cada experiência que cada pessoa vai ter. Então é muito difícil mensurar a partir desse ponto da estrutura familiar, porque tem uma família que vai motivar, que não vai motivar, mas e o menino? Então sempre, passo a passo, a escolha ainda é daquela pessoa. E a gente tem que saber respeitar. A gente tem que abordar, por isso que a gente tem, por exemplo, setores psicossociais nos clubes, para que eles nos ajudem a entender, né? Eu levo muito as psicólogas, as pedagogas, de onde eu estou trazendo aquele atleta, para que a gente possa fazer um trabalho e minimizar esses riscos de perda por essa situação. Mas não conheço estudos, né? Não conheço estudos. Estou até atrás, se souberem de algo mais científico sobre isso, porém realmente não li nada próximo a isso, né? Que confirme ou não, né? Excelente. Para fechar, Bolívar, o João Luiz ele pergunta o seguinte: qual a maior dificuldade hoje para manter esse processo de base de dados dentro de um clube de futebol? Como manter essa base atualizada e quais são esses processos, né? E quais são os grandes desafios de um analista, de um scout nessa direção? Assim, o desafio é diário, né? De manter a atenção, mesmo que não ande o atleta que você deu a nota mais alta, mesmo que ele não seja contratado pelo clube, algum motivo existe, ou é financeiro, ou ele foi para outro clube com a maior proposta, enfim. Mas é manter essa atenção diária, porque isso acaba gerando uma linha do tempo de avaliação do atleta, porque é justamente essa a ideia, né? É o monitoramento. Então você vai ter ali uma escala do atleta de evolução de desempenho. Então é dia a dia, diariamente assistir um jogo registra. Eu vi uma pergunta, não sei se foi desse amigo aí, que é qual investimento fazer, onde colocar essa base de dados. Cara, sem investimento nenhum, abre o Google Drive aí, como eu falei, abre um Excel, organiza o teu Excel aí, nome do atleta e a nota que tu vai dar, por exemplo, e começa a fazer assim
essa avaliação, tô vendo em 6 meses você já vai ter um grande banco de dados aí. Não precisa fazer investimento nenhum nesse quesito, cara. Se for fazer investimento, se for ter um desafio mais financeiro, é contratar um software que te proporcione essas partidas, né? Que tu não vai conseguir ver essas partidas ao vivo. Então, por exemplo, um iScout, um Instat, tem todos os jogos do mundo, lá tu consegue ter acesso. Se você não tem dinheiro para fazer esse investimento também, sem problema, claro, você vai ficar limitado em algumas ligas, mas você pode encontrar muita coisa no Maicujo, muita coisa no YouTube. Então, principalmente para base, até no Facebook tem muitos jogos, então basta pesquisar, basta fuçar, e como eu disse lá, o que um scout precisava ser, né? É ser perdigueiro, cara. É fuçar. Excelente. Bolívar, Gustavo, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, a todos os nossos inscritos, quase 3 mil inscritos no nosso evento, os números do jogo, nosso muito obrigado. Estamos finalizando agora o nosso primeiro dia do evento, os números do jogo. A todos vocês que estiveram conosco ao vivo aqui, as centenas de pessoas que estiveram ao vivo, muitíssimo obrigado. E lembrando que amanhã, a partir das 20 horas, nós estamos novamente conectados para falar sobre análise de mercado. Vamos falar especificamente sobre análise de mercado com a presença do Bruno Costa, diretor de scout do San Jose Earthquakes, lá da MLS, a Liga dos Estados Unidos, uma das ligas que mais cresce atualmente no mercado do futebol. Vamos estar com a Michele Canitz, analista de desempenho da Seleção Feminina do Equador, e vamos estar também com o Fred Santana, analista de mercado do Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador, lá de Belo Horizonte. 3 analistas, tem analista de mercado, analista de desempenho, como é o caso da Michele, e o Bruno Costa, que trabalha com scout numa das ligas que mais cresce no mundo, a MLS. Então, para quem gosta da área de scout, para quem tem interesse em se aprofundar na temática de análise de mercado, vai ter um prato cheio amanhã, a partir das 20 horas, na nossa conferência de encerramento. E como vocês já sabem, sempre que tem conferência de encerramento, tem novidade aqui no Futebol Interativo, a gente vai estar trazendo em primeira mão, para quem estiver conectado ao vivo, uma surpresa daquele nível de quem já participou aqui conosco, conhece, já sabe, vem novidade boa por aí. Quem está participando a primeira vez, não perde por esperar. Amanhã, a partir das 20 horas, estaremos novamente conectados na nossa conferência de encerramento do evento com os números do jogo. E na sequência, vamos ter então uma grande surpresa para quem estiver ao vivo. Quem estiver ao vivaço vai ter a oportunidade de aproveitar essa super novidade, essa super condição, e especialmente para aqueles que estiverem conectados amanhã. Então, além do conteúdo, vocês vão ter uma grande surpresa no final. Quem já acompanha o Futebol Interativo já sabe, as nossas novidades sempre vêm repletas de conteúdo, de boas oportunidades de formação e de capacitação. Então, a partir de amanhã, a partir das 20 horas da manhã, estaremos novamente conectados, e no final da nossa conferência de encerramento, vamos trazer uma grande novidade para todos os presentes. Gustavo, Bolívia, muito obrigado. Eu aproveito para deixar o convite para vocês estarem conosco amanhã, quem sabe participando, interagindo, agora do outro lado. Afinal, esperamos que seja uma grande noite de muito compartilhamento de conhecimento, experiências. Vamos ter representantes da MLS, vamos ter a Michele Canitz, que trabalha numa seleção nacional, no caso o Equador, e vamos ter o Fred Santana falando do case interessante do Clube Atlético Mineiro. A todos vocês que estiveram conosco, muitíssimo obrigado. A gente se vê amanhã a partir das 20 horas. Qualquer dúvida é só falar. Estamos abrindo agora os grupos do WhatsApp para que a gente tenha muita interação, tenha muito network rolando aqui no evento com os números do jogo. Bolívar, Marrone, muitíssimo obrigado, valeu pela participação, e deixo com vocês aí o encerramento aí, o boa noite de cada um de vocês, a toda a nossa comunidade do futebol, em especial os analistas atuais e futuros que estão conosco nessa noite de hoje. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Cara, antes que eu esqueça, e o Raniero vai me cobrar, que é colega de vocês, cara, eu já tô no meu 4º curso do FI. Conhecimento, investimento, investir em conhecimento nunca é demais. Investir em pesquisa nunca é demais. Então, eu mesmo estou fazendo um curso de Direito daqui pelo FI, muito bom. Então, recomendo sim os cursos do FI, tá bom? Antes que eu esqueça, né? Então, um abraço a todos aí. Bolívar, um prazer te conhecer. A gente é do mesmo estado, mas nem sempre a gente consegue se cruzar, tá certo? Então, um forte abraço e um prazer. Presidente, muito obrigado também. Abraço, Gaúcho. Valeu, FI, valeu pelo convite, acho muito legal.
a difusão do conhecimento, a difusão principalmente da nossa área, minha do Gustavo, que é análise de mercado, é algo que precisa crescer no Brasil, que tem crescido no mundo e também tem crescido no Brasil. Acho que na América do Sul já somos um pouco pioneiros nesse quesito, os brasileiros, né? Então, como disse o Gustavo, informação nunca é demais. Se inscrevam nos cursos da FI, busquem conhecimento, porque futebol está contratando, pessoal. Futebol que é gente boa. Se você for bom, se você buscar, com certeza vai ter oportunidade, sim. É nisso que a gente também acredita, Marrone, Bolívia. O futebol nunca contratou tanto, nunca precisou tanto de gente boa. E a gente está só no começo de uma grande onda que vem aí pela frente nos próximos anos com muita mão de obra qualificada, e nós queremos fazer essa revolução, a revolução pelo conhecimento. Amanhã, 20 horas, estamos de volta. Boa noite, um abraço. Tchau, tchau.